Gênesis capítulo 28, versículos de 12 a 15. E então sonhou, e estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenha falado. Agora os versículos 20, 21 e 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar a Deus. Pai querido, Tu sabes do meu coração, dos meus sentimentos, e Tu sabes também, Senhor, dos desafios e dos pesos, Senhor, que esses desafios provocam em nossas vidas. E nesta hora eu quero lhe pedir que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor abra os nossos olhos, e que o Senhor abra as nossas mentes, e que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos enxergar o desafio do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que tipo de homem Deus levanta para uma obra que para alguns pode parecer esquisita, estranha, como construir um lugar para adoração? Jacó, depois que teve o seu encontro pessoal com Deus, transformou o lugar do encontro e a pedra onde havia recostado a sua cabeça no seu Betel, casa de Deus, lugar de adoração ao Deus que de fato ele acabara de conhecer. A primeira coisa que nós vamos aprender na palavra de Deus, que preparar um lugar para adoração é algo que só sentirá necessidade o verdadeiro adorador. Quem não tem no seu coração o desejo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de enaltecer o nome de Deus, tanto faz para ele se existe lugar para adoração ou não existe. Tanto faz. Mas quando dentro do nosso coração existe esse sentimento de adoração e de louvor a Deus, então nós estamos preocupados em ter um lugar onde nós possamos estar com as pessoas na presença de Deus e exaltando o nome de Deus. Só vai ter significado esse lugar se realmente o Espírito Santo de Deus estiver agindo na minha vida, na sua vida, e nós formos verdadeiros adoradores de Deus. Senão esse lugar não tem sentido, ele virou um clube. Mas ao contrário, quanto mais nós sentimos a presença de Deus, quanto mais nós sentimos o amor de Deus, quanto mais nós somos desafiados pela graça de Deus, então mais prazer nós temos de estar na casa dele, mais prazer nós temos que outros estejam na sua casa, e mais prazer nós temos em fazer desse lugar o celeiro onde Deus coloca aquelas sementes que foram colhidas, aqueles grãos que foram retirados da terra. E esse é o lugar do crescimento, da adoração e do louvor a Deus.
só vai se preocupar em construir um lugar para adoração o verdadeiro adorador. Só tem sentido um lugar como este se nós formos verdadeiros adoradores. Eu acho que essa é a primeira lição que a Bíblia vai tentar nos mostrar. Um homem que tem uma experiência com Deus procura um lugar de adoração e procura um povo que adore a Deus. Se nós estamos empenhados nesta grande obra que Deus tem para realizar aqui no Batel, é porque somos adoradores e estamos preocupados com a adoração. Eu quero dizer para os irmãos que no meu coração eu não estou muito preocupado se esse templo é bonito, se esse templo é feio, se esse templo é grande, se esse templo é assim ou assado. Eu estou preocupado que esse seja o lugar onde Deus habite. Estou preocupado em que esse seja o lugar onde o Espírito de Deus possa se manifestar. E sabe o que vai acontecer? Quando nós começarmos a amar o Deus que é dono desse lugar, nós começamos a reverenciar as coisas que são do nosso Deus. E de repente, estas coisas continuam sendo coisas. Continuam sendo cadeira, continuam sendo madeira, continuam sendo tudo isso aqui como nós estamos vendo. Mas nós começamos a entender que tudo isso aqui pertence ao nosso Deus. E nós começamos a perceber a presença do Espírito Santo nesse lugar. E de repente nós começamos a identificar esse lugar como um lugar santo por causa da presença do Deus Santo, por causa do ajuntamento do povo de Deus que Deus tem trabalhado. E nós começamos a amar as coisas que são de Deus, e nós começamos a sentir prazer em ajudar a fazer com que estas coisas sejam bonitas para Deus, porque o sentimento mudou. E nós estamos de alguma maneira adorando o nosso Deus. Os homens que constroem lugares como esses, as mulheres que constroem lugares como esses, são adoradores, que veem o valor da adoração e estão na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que homem que constrói um templo é aquele que não somente é adorador, mas é aquele que ouve as ordens de Deus e obedece às ordens de Deus. Não é só o homem que deseja que exista um lugar consagrado à adoração. O próprio Deus deseja. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber esse desejo de Deus em que haja um lugar que seja colocado o nome dele, em que as pessoas possam identificar que é a casa de oração, que é a casa de Deus. E esta foi a experiência que Moisés viveu. Ele recebeu uma ordem expressa do seu Deus, e a ordem era para levantar uma oferta voluntária e edificar um templo móvel que fosse um lugar de adoração e de revelação de Deus. Era chamada também de tenda da revelação. E esse foi o sentimento, e a Bíblia vai dizer em Êxodo 25, versículos de 1 a 9, o seguinte: E então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E de repente então esse homem de Deus chamado Moisés, que tinha que levar o povo à terra prometida, no meio desta jornada recebe uma ordem: eu quero que você construa um templo móvel, uma grande tenda. Então nós vamos descobrir que quem inventou a tenda não foram os evangelistas modernos, foi Deus. A primeira tenda, lá no deserto.
E ele faz uma convocação ao seu povo. Olha, povo, vocês tragam estas coisas, porque Deus quer que haja um lugar para Ele especial no meio do seu povo, que seja um referencial. E todos os detalhes foram dados por Deus, e todos os detalhes tinham que ser cumpridos por Deus, e só restava ao povo e a Moisés fazer uma coisa: obedecer. Quando nós entendemos que essa também é a vontade de Deus, a nós só nos cabe fazer uma coisa: obedecer. Eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito para esta igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma. Os irmãos que são mais antigos conhecem coisas que talvez os irmãos mais novos desta igreja não conheçam, por isso que eu quero dizer hoje. A igreja era, na sua sede, talvez a metade do que é hoje. No templo antigo, todos os bancos do templo antigo são esses que estão aqui na frente, os irmãos estão vendo. Isso era tudo que tinha lá. E Deus começou a abençoar essa igreja muitos anos atrás. E essa igreja estava crescendo. E esse povo, que eram aqueles que lotavam esses bancos somente, entenderam e sentiram um desafio de Deus, que precisavam construir um templo maior. Porque Deus tinha uma obra maior. E eles, pela fé, compraram esse terreno, meus irmãos. Eu não sei avaliar esse terreno hoje. Eu sei que esse terreno aqui do fundo, que é a metade mais ou menos desse que nós temos, está à venda por 4 milhões de dólares. Se o irmão me disser que isso não é obra de fé, eu vou dizer: você é mentiroso, porque você não conhece nada de fé. Agora eu quero dizer para os irmãos: quem foi que deu esse terreno? Foi o Deus dos impossíveis. Ele fez milagres. E aquele grupo de irmãos que lotavam só essas duas fileiras, nos deram esse patrimônio aqui para nós construirmos. Eles entenderam que Deus os chamava para esta obra. Eles chegaram a construir esse salão onde nós estamos. Agora nós estamos na hora de avançar por esse terreno e tomar posse dele todo. E nós somos muito mais pessoas do que eram as pessoas antes. E eu acho que o desafio é menor, porque nós podemos escalonar o tempo para construir. E aqueles irmãos não podiam escalonar o tempo, eles tinham que assumir o desafio de comprar. Eu sinto que Deus tem nos chamado para fazer uma obra muito grande nessa cidade, uma obra de impacto, para chacoalhar os alicerces dessa cidade de Curitiba, que é uma cidade que precisa de Jesus, que precisa ser quebrantada. E eu sei que os olhos dessa cidade estão sobre este lugar. As pessoas estão olhando, as pessoas conhecem. Pode dizer de onde você é, onde é que fica a tua igreja, que eles sabem desse lugar. E Deus está nos chamando para nós completarmos esta obra. Agora, meus irmãos, esta não é uma obra que vai cair do céu. Esta é uma obra que precisa de envolvimento de todo o povo de Deus aqui, e compromisso de todo o povo de Deus. Porque essa é também uma obra missionária. Porque o que os irmãos acham que Deus quer com esse terreno aqui? Se os irmãos pensam em construir um templo para abrir no domingo e fechar na segunda-feira, então os irmãos vão dizer: não construam, porque é perda de tempo. Mas eu estou sonhando aqui com um lugar, meus irmãos, onde nós possamos ter gente aqui todos os dias.
Que a experiência que alguns irmãos da nossa igreja estão tendo aqui com esse curso do Banestado, onde temos 82 pessoas fazendo o curso aqui para o concurso do Banestado, mais da metade delas não são membros da nossa igreja, e que estão ouvindo a palavra de Deus, e que estão entrando dentro do nosso patrimônio, e que estão convivendo e participando das coisas que Deus tem aqui, despertando a mente delas. Eu acho que Deus quer que a gente multiplique isso por 20, por 100. E para a glória dele nós estejamos usando esse templo, para que o mundo veja Jesus de várias maneiras diferentes. Eu sonho com algumas coisas malucas, talvez nunca consiga fazer, porque sejam sonhos malucos, né? Mas eu sonho, meus irmãos, e a gente vê esse templo cheio de gente almoçando aqui todo dia, e crentes que entendam que isso é missão, gastem o seu horário de almoço sentando com o outro falando de Jesus. E a gente tem aqui uma sala de vídeo e pessoas assistindo filmes evangélicos. A gente possa ter música evangélica, a gente possa ter um centro de aconselhamento todo dia. É isso que Deus quer, que nós impactemos essa cidade, a gente chacoalhe essa cidade. E essas coisas são ferramentas, não são fim em si mesmo, mas são ordens de Deus. A obediência que Deus pedia a Moisés e ao seu povo envolvia desprendimento. Meus irmãos, eu sinto que um dos motivos porque ainda não crescemos nesta construção é porque nós somos muito materialistas. Eu vou falar algumas coisas que são duras, mas eu quero dizer para os irmãos, e muitos dos irmãos têm o seu coração apenas no dinheiro. E quero dizer para os irmãos que algumas dificuldades e problemas que os irmãos têm vivido, às vezes até que dentro da igreja, tem a ver com dinheiro. Olha para isso. E com tristeza eu vou dizer que líderes, que são líderes que estão às vezes, tantas vezes na frente da igreja, não são nem sequer dizimistas, porque o coração deles está no dinheiro e não na obra. E sei que muitos não são sequer contribuintes para a construção do templo. Esta obra é uma obra de fé, mas é uma obra de obediência, é uma obra de compromisso, é uma obra de envolvimento, de pessoas que creem no poder de Deus e que se comprometem com esse poder e que entendem que Deus vai fazer essa obra através de nós. Essa é a obra de pessoas que compreendem o valor das coisas espirituais, mesmo aquelas que são simbolizadas em coisas concretas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós celebramos a ceia do Senhor aqui, nós fazemos um símbolo, trazemos pão e vinho. Eu sei que o Espírito de Jesus não está no pão nem no vinho, eu sei que o corpo de Jesus não está no pão, eu sei que o sangue de Jesus não está no vinho, mas quando nós celebramos é um culto de tão grande compulsão do coração, onde eu reconheço, eu lembro, olha, Jesus Cristo fez isso por mim, e aquelas coisas são símbolos. Quando nós edificamos um templo, nós estamos dizendo a todo mundo o valor de Jesus, e esse templo se torna um marco, um símbolo. E quando as pessoas veem esse lugar cheio, e veem os carros lotando, e veem as pessoas entrando e saindo, elas dizem, o que é que está havendo aqui nesse lugar? Como eu gostaria de ver um culto desse, o que será que vai acontecer? Se alguém me convidasse, eu entraria. E talvez você já tenha convidado alguém que sentiu isso, e veio, que queria ver. Porque se tornam símbolos concretos de coisas espirituais. Aquele tabernáculo no meio do deserto era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Deus quer levantar pessoas que tenham o compromisso e queiram se consagrar a fazer esta obra. Quem são as pessoas que constroem templos? São pessoas que compreendem por que Deus coloca o seu nome sobre um lugar. E essa pessoa, para mim, uma das pessoas da Bíblia foi Salomão.
Ele entendeu e colocou isso na palavra, que o templo que ele construiria e estava construindo era um símbolo, propósito salvífico e restaurador de Deus. Ele chamou aquele lugar que ele construiu o templo de casa do perdão e casa da restauração de Deus, lugar onde os milagres de restauração acontecem. Meus irmãos, nós não estamos construindo um clube. Se fosse para isso, eu diria para os irmãos: sejam sócios de outro clube. É mais barato, mais fácil. Mas se nós cremos que esse é o lugar que Deus escolheu, que esse é o lugar que Deus nos deu, que esse é o lugar que precisamos edificar, e que Deus tem um propósito missionário aqui dentro também, então nós vamos obedecer com esta visão, que essa há de ser a casa do perdão, a casa da restauração, o lugar onde Deus vai manifestar o seu poder e os seus milagres restauradores. Foi por isto, e foi isto, o que Deus desejava que Salomão compreendesse. Por isso lhe disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E isso foi resposta de Deus, depois do templo construído, depois da oração de dedicação, depois do inundar da presença de Deus no Shekinah, aquela nuvem de Deus que invadiu o templo. Eles então puderam ouvir essa convocação de ser ali o lugar onde as pessoas estariam orando e clamando ao nome do Senhor. O homem que constrói um templo o faz sabendo que este será o lugar onde os pecadores, perdidos, aflitos, doentes, imperfeitos estarão reunidos, para que o único médico do universo, Jesus Cristo, possa tratá-los, curá-los e libertá-los. Pois esta é a casa onde a misericórdia de Deus se manifesta. É para isso que construímos templos. Quem é a pessoa que constrói um templo? Um homem que só tem um desejo no coração: exaltar o nome de Deus. Quando nós olhamos a história da construção do templo de Salomão, descobrimos que o desejo de construir não nasceu no coração de Salomão. Nasceu no coração do seu pai, Davi. E foi, na verdade, um projeto de louvor e glorificação ao seu Senhor e Rei. Ele pensava alguma coisa assim: como posso eu, rei humano, mortal, pecador, viver em um palácio construído para ser a sede do meu governo, e Deus, o verdadeiro rei, Senhor da minha vida e do meu povo, ter o símbolo da sua presença, a arca da aliança, guardada numa tenda? Esse era o sentimento de Davi. E diante desta motivação, ele recebeu de Deus a permissão, através de profecia, para iniciar os preparativos para a construção. Porém, o seu filho deveria construir e dedicar um palácio para o verdadeiro rei, o Deus eterno. E assim aconteceu. No dia em que foi dedicado aquele palácio, templo, porque a palavra templo em hebraico quer dizer palácio, Deus mesmo deixou claro a todos que aquele era o lugar em que ele colocava o seu nome. E desde o princípio os construtores entendiam que nenhum lugar desta terra era suficientemente grande para ser a habitação do Todo-Poderoso Deus e Criador deste universo. E eles diziam isso, 2 Crônicas 6:18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Mas eles também entendiam que aquela era a casa sobre a qual Deus colocava o seu nome, e portanto era um símbolo da grandeza de Deus. 2 Crônicas 2:5, a casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E eles entendiam que aquilo era um momento e uma maneira de adorar e glorificar a Deus. Eu queria pensar com os irmãos nos projetos de Deus. Deus tem um projeto para essa igreja.
que é maior do que talvez eu e os irmãos possamos pensar. Eu não entendo muito bem algumas coisas que estão acontecendo, mas eu entendo que Deus está por trás delas. Alguns dos irmãos sabem que segunda-feira, se Deus assim permitir, estarei indo para a Nigéria. A igreja não tem nenhuma despesa com essa minha viagem. Recebi um convite, uma pessoa está pagando a minha despesa de passagens. Estaremos hospedados com a igreja lá. E Deus tem aberto portas nesse sentido, e às vezes a gente não entende muito bem. No ano passado nós estivemos na Índia, em Bangladesh. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus está operando coisas extraordinárias nesse mundo. Essa igreja que nós vamos visitar num país muçulmano, e eu posso entender o que é um país muçulmano, meus irmãos, onde um crente se decide, uma família se decide, eles queimam a casa, roubam seus filhos. Eu vi isso em Bangladesh, era um país que também era muçulmano, e Deus tem agido no meio daquele povo. Nos últimos 20 anos, 7 milhões de pessoas se converteram no meio daquela denominação. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus está abrindo portas. E eu fico pensando, para que Deus está nos levando, me levando para ver essas coisas? Eu não posso entender que Deus tem um propósito só para a minha vida pessoal. Eu quero crer que Deus tem um propósito para a minha vida e para a vida dos irmãos como igreja, como povo de Deus. E que nós juntos possamos enxergar coisas que Deus quer fazer. E que nós possamos ter a nossa visão ampliada da obra de Deus. O que Deus quer é que nós sejamos verdadeiramente uma igreja missionária. E que nós possamos vencer algumas barreiras que têm nos amarrado e que são brechas espirituais, que às vezes graçam no meio do povo, que quebram a unidade. O que Deus quer é mexer com o coração meu e dos irmãos, para que esse lugar seja uma grande base no mundo para a evangelização. O que eu estou falando não é impossível. Eu conheço uma igreja no Canadá, a Igreja dos Povos no Canadá, que sustenta sozinha 800 missionários no mundo. Verdadeiramente é uma igreja missionária. É uma grande igreja na sua terra, no seu povo, pregando o Evangelho. É mesmo, para que ela possa ter uma base para fazer a obra em todo o mundo. Deus tem um plano assim para a nossa vida. Tem acontecido algumas coisas na minha vida que eu não sei entender e não sei explicar. Eu tenho 2 convites para o ano que vem e eu não sei o que eu vou fazer, estou orando. Recebi um convite para participar como um dos líderes do Brasil, do congresso chamado AD 2000, Planejamento Global de Evangelismo e Missões para ganhar o mundo para Jesus, a grande comissão. 4.600 líderes de várias denominações evangélicas planejando a obra missionária juntos. Sabe aquela janela 1040 que você tem lá embaixo naquele cartaz? Nós vamos estar orando para aqueles países, pensando como podemos entrar naqueles países e pregar o Evangelho. Eu fico pensando, por que Deus está me mandando para lá? Acho que Deus tem alguma coisa para nós todos juntos aqui. Deus também nos chamou para estarmos o ano que vem, se Deus assim permitir, em Singapura, aprendendo com os líderes de evangelização mundial, fazendo um curso sobre evangelismo mundial. Para que Deus está fazendo isso? Deus tem um projeto para essa igreja. Não é só para a minha vida não posso crer nisso, porque eu sou pastor desta igreja. E se olhar para o meu coração, eu vou continuar sendo pastor, porque a vocação que Deus me deu é de ser pastor. O que eu sei fazer é pastorear. Talvez eu seja um péssimo administrador, talvez eu seja um péssimo planejador, mas o que eu sei fazer é pastorear. Esse é o dom que Deus me deu. Agora eu entendo que Deus quer que haja uma igreja aqui nessa cidade forte, uma igreja grande,
uma igreja que tenha base, que tenha estrutura, uma igreja que seja evangelística, uma igreja que entenda a obra de Deus, que sonhe com a obra de Deus e que seja uma igreja missionária. E para isso nós precisamos de um templo. Normalmente nós não temos lugares mais nesse templo. Domingo de manhã você chega aqui, não há lugar. Você chega no estacionamento atrasado, não há lugar. E se Deus quiser, não vai haver mesmo, porque a gente quer ganhar pessoas para Jesus. Quero dizer para você que no final do ano passado foram colocadas mais 100 cadeiras aqui nesse auditório. Estão lá. E tem ficado cheias. Nós vamos colocar mais 120 cadeiras. Esses corredores vão ficar bem pequenininhos. E nós vamos encher isso aqui. Mas isso não dá para nada. Porque o que Deus quer fazer é maior. Agora é tempo de nós nos unirmos na oração, na pregação, na contribuição e na construção, meus irmãos. Porque Deus quer fazer isso. Às vezes o medo que eu tenho é que nós sejamos um grande povo completamente descomprometido. E se for isso, então perdemos a batalha. Nós precisamos ser sim um grande povo comprometido, maleável, sensível, para que Deus nos use para a sua glória. E aí vamos impactar essa cidade, vamos impactar esse estado, vamos impactar o Brasil e vamos impactar o mundo, porque Deus tem propósitos assim. Daqui vão sair missionários, daqui vão sair pastores, daqui vão sair leigos, daqui vão sair pessoas que preguem a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho um sonho. Esse ano aqui, Deus vai nos dar. Nós vamos orar por isso. Que Deus nos permita ter 100 grupos de estudo bíblico e oração funcionando nessa igreja. Você crê que Deus pode fazer isso? Agora eu quero dizer para os irmãos, o que é que vai acontecer quando esses 100 grupos estiverem funcionando? E você pode imaginar que num grupo desse, nós tenhamos em torno aí de 10, 15 pessoas, está bem? Não é difícil isso, num grupo desse. E você já pensou você trazer do seu grupo de oração à igreja? São 1.500 pessoas envolvidas. Onde é que a gente vai pôr? No telhado. Está na hora de trabalhar. E trabalhar rápido. Mas para isso precisa ser um sentimento comum. E eu queria terminar essa meditação pensando no coração de Davi. Davi era um homem que sonhava com o projeto de Deus para a vida dele. E Deus começou a trabalhar no coração dele para que ele contagiasse o coração de outros. Algo parecido com Davi aconteceu, no coração de Davi, aconteceu a semana passada, num encontro que nós participamos com alguns irmãos aqui. Foi uma grande bênção. Nós estivemos lá em Paulínia, perto de Campinas, num encontro da Juventude Batista Brasileira, líderes de vários estados do Brasil ali representando as juventudes estaduais. Estávamos ali dirigindo aquele trabalho na qualidade de presidente da Juventude Batista Brasileira. Entreguei meu cargo, acabou meu mandato, graças a Deus, né? A gente vai cumprindo as missões. Mas foi uma reunião muito abençoada na minha vida. No último dia, pela manhã, nosso secretário-geral, pastor Josué Campanhã, pediu a palavra e disse: olha, meus irmãos, Deus tem mexido com o meu coração. Nós não temos uma sede. Não temos uma sede. E nós já mudamos de Niterói para Campinas, melhor, do Rio de Janeiro para Niterói, de Niterói para Campinas. Estamos passeando aqui sem sede. E Deus tem me incomodado, eu tenho orado, e Deus tem me incomodado, porque às vezes eu fico pensando na obra que Deus tem para nossas vidas como líderes da juventude, dizia ele, e fico pensando, pedir a Deus uma sede é algo tão pequenininho,
Um lugarzinho para o nosso escritório. Será que é isso que Deus quer mesmo? E comecei a orar para saber o que é que Deus queria. E Deus colocou no meu coração um sentimento maior, fazer um grande centro de treinamento. Preparar essa liderança jovem para todo o Brasil. Treiná-los em evangelismo, em missões, em tantas coisas. Esse foi um sonho. E de repente vem o lado humano. Ele dizia, olha, se a gente não tem dinheiro para arrumar um lugarzinho para o escritório, como é que vai fazer um grande centro de treinamento? Você está doido? Mas ele disse, olha, esse é o lado humano. Ele disse, olha, o meu temperamento, minha maneira de ser, eu sou uma pessoa muito metódica. Eu olho a minha conta bancária, eu faço as minhas contas, eu digo, 1 mais 2 igual a 3 e tal, não sei o quê, e vou somando e digo, não dá, não sei, não é assim. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração, dizer que não é assim que Ele trabalha, que Deus tem um projeto diferente, que a gente trabalha por fé. E eu comecei a pensar, tá bom Deus, então como é que funciona esse teu projeto? Eu quero aprender, porque eu não sei. E Deus começou a tocar no coração dele, ele continuando a orar e pedindo que Deus lhe falasse. E de repente ele sentiu Deus lhe dizer, olha, começa você. Se você quer realmente fazer a minha vontade e alcançar esses objetivos de fé, comece com a sua vida. Como eu, Deus? Como é que eu vou construir um grande centro de treinamento? E de repente Deus começou a apertar o coração dele. E durante toda a sua vida ele tinha juntado um dinheiro para um objetivo da família dele. Ele não disse qual era o objetivo. Desde o primeiro emprego até hoje, ele vem colecionando, guardando esse dinheiro, né? Poupando. E de repente o Senhor falou para ele, começa você entregando as suas economias. Ele levou um balanço total ali. Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? E ele chegou naquela reunião com o envelope na mão e disse, olha, eu quero dar o passo de fé. E eu quero ver esse grande centro de treinamento para a glória de Deus funcionando. E hoje eu estou trazendo aqui e dizendo aos irmãos que estou entregando tudo que eu tenho das minhas economias, $2.000 que eu colecionei minha vida inteira. E quero dedicar isso ao Senhor. E de repente o Espírito de Deus começou a passear no meio do povo. Houve um quebrantamento muito grande. E levantou-se um rapaz, eu conheço ele, rapaz, é um pastor bastante jovem, trabalha no Nordeste do Brasil. Naquela reunião ele estava feliz da vida, meus irmãos, feliz, ele é casado, tem um filhinho de 9 meses de idade. Ele estava feliz da igreja porque a igreja deu a ele um guarda-roupa. Porque desde que ele se casou, ele só tinha caixotes onde ele guardava roupa. E ele chegou vibrando, porque no domingo anterior àquela nossa reunião, a igreja tinha lhe feito um presente. Entraram na casa dele com o guarda-roupa, fecharam os olhos dele, e ele só ouvia o barulho, depois abriram os olhos, ele ficou feliz da vida, porque tinha um guarda-roupa. E naquele momento, aquele moço, bastante humilde, ele disse, olha meus irmãos, enquanto o irmão estava falando, Deus começou a tocar no meu coração. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe faleceu, meu pai já era falecido, eu fui criado pela minha tia, e foi feita a partilha dos bens. E naquele momento que foi feita a partilha dos bens, a minha tia me disse, olha, você tem um terreno, a sua mãe deixou para você um terreno em Aracaju. E ele, com a mentalidade de 10 anos de idade, disse, aquele terreno vai ser uma igreja. Ele cresceu, casou-se, tem sua filhinha. Ele começou a pensar, não, aquele terreno vai ser uma casa. Mas ele disse, olha, nesse lugar agora, Deus me fez lembrar que quando eu tinha 10 anos, eu tinha dado aquele terreno para o meu Deus. Então nessa hora, Josué, eu quero dizer para você que essa é a única coisa que eu tenho, e é muito significativa para mim, porque foi a única coisa que me sobrou da minha mãe. Mas eu vou voltar agora para o Nordeste, vou passar por Aracaju, e vou colocar à venda aquele terreno.
E aquilo que for apurado na venda daquele terreno, eu vou consagrar para esse grande centro de treinamento que Deus quer fazer. Aí levantou-se lá um outro senhor, nem me lembro de onde ele é. Ele disse: olha, meus irmãos, o Espírito de Deus também está falando comigo, está tocando aqui o meu coração. E nós também lá em casa recebemos uma pequena herança lá de família, e já está comprometida, porque eu prometi para minha mulher que eu ia usar esse dinheiro para comprar uma máquina de secar e um forno de micro-ondas. Mas eu vou falar com ela, para que nós entreguemos isso ao Senhor. E de repente aquele constrangimento foi passando por todo o grupo, e as pessoas foram voluntariamente ofertando. Eu ofertei, outros irmãos ofertaram coisas, porque de repente a visão de Deus foi comunicada. Hoje é tempo de nós decidirmos, meus irmãos, qual é a visão de Deus para essa igreja. Os irmãos concordam que esta é a visão? Isso que nós estamos falando nesse culto é a visão de Deus, é para isso mesmo. Então agora nós temos que deixar o Espírito Santo nos dizer qual é a nossa parte nesse negócio. E nós temos que amar isso aqui, não transformar isso num fim em si mesmo, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando não. Mas nós temos que amar as coisas de Deus, nós temos que projetar os sonhos de fé, e nós temos que trabalhar juntos, e nós temos que realmente perguntar a Deus: o que é que tu tens conosco? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar algumas pessoas aqui. Esse templo pode levar 50 anos para ser construído, ou pode levar 2 anos. Depende do nosso coração. Depende do que está aqui. Se nós entendemos que este é o desafio para a nossa geração agora, então nós vamos arregaçar as mangas, porque os recursos de Deus já estão aqui. O recurso de Deus está na sua casa, está no seu bolso, está no seu banco, porque primeiro ele precisa estar no seu coração. E o grande desafio que eu queria deixar aqui com os irmãos hoje é: perguntem a Deus qual é o seu papel nesse negócio. Qual é o seu papel nesse negócio? E abrace o desafio de Deus, o sonho que Deus tem colocado para a sua igreja. E Deus vai nos dar milagres, porque estaremos dando passos de fé. Eu nunca vi o Josué tão feliz na vida dele, porque quem conhece o Josué Campanhã sabe que ele é uma pessoa muito metódica, muito certinha, muito direitinho, muito controladinho, tudo. E quando ele viu o que estava acontecendo naquele grupo de líderes ali, ele percebeu como o movimento do Espírito Santo foi tão grande. Ele começou a crer naquilo que Deus iria fazer, e eu tenho certeza que Deus vai fazer. Agora, o que é que nós cremos? O que é que nós cremos? Meus irmãos, quando nós amamos a Jesus, nós ofertamos com alegria. E esse foi o grande sentimento, da irmã de Lázaro, Maria. Ela pegou aquele vaso de alabastro cheio de um perfume tão caro e quebrou sobre Jesus. Era caro, $800 custava aquilo no dinheiro de hoje. Um vidrinho de perfume. E alguém olhou para eles e disse assim: por que não vendeu o vidrinho de perfume e deu para os pobres? Você vai encontrar isso em João 12, versículos de 1 a 8. E João vai dizer logo a interpretação. Sabe quem falou? Foi Judas. E sabe por que ele disse? Porque ele tomava conta da bolsa e era ladrão. Mas o comentário de Jesus que foi feito àquela mulher é que, enquanto o evangelho fosse pregado nessa terra, as pessoas saberiam que um dia ela pegou um vasinho de perfume
e quebrou sobre Jesus. É esse o sentimento que Deus quer que exista dentro de nós. Esse sentimento de voluntariedade. Dizer: Senhor, eu estou dentro do teu alvo e do teu plano. Esse sentimento de consagração. A gente entende que o meu recurso, que é pequenininho, pode ser uma bênção. Eu fico pensando naquele pastor com os caixotes dele tirados e aquele armário novo lá na casa dele. Isso é tão simples. Ele pegando a única coisa que ele tinha. Meus irmãos, está nos faltando esse tipo de desprendimento nas coisas de Deus. Nós somos materialistas demais. Nós somos a geração daqueles que estucam a sua casa e deixamos de preparar a casa de Deus. Que o Senhor abençoe a palavra dele e que haja um sentimento novo. Eu estou pedindo a Deus que haja um movimento do Espírito Santo, de quebrantamento, de entrega, e que de repente a gente possa perceber o povo de Deus com alegria, chegando num dia como esse de prestação de contas. Os capitães chegando com alegria, porque às vezes estão muito tristes. Vou falar agora direto. É verdade. E todo o povo de Deus vibrando de alegria. E toda a igreja vibrando de alegria. Porque esta é a obra que o Senhor nos deu para fazer. É uma das obras que o Senhor nos deu para fazer. Mas que Deus quer que seja a base de uma obra muito maior que Deus tem para nós. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que nesta hora o teu Espírito Santo complete, transforme, abra nossa mente e o nosso coração. Queremos confessar a ti que estamos tão acomodados. Nós estamos acomodados na nossa visão missionária, Senhor. Muitos de nós perdemos a visão missionária. Nós estamos acomodados às vezes, Senhor, na nossa visão da nossa própria missão aqui que o Senhor tem nos dado. Mas também estamos acomodados, Senhor, na alegria de contribuir, na alegria de ofertar, na alegria de dizimar, na alegria de entender que os nossos recursos não são nossos, o Senhor coloca à nossa disposição, na alegria de consagrar tudo ao Senhor. Somos um povo cheio, Senhor, de negociatas. Estamos às vezes fazendo até negócios contigo, Senhor. Ó Senhor, quebra o nosso coração e que o ídolo, dinheiro, seja quebrado em nome de Jesus. Que o ídolo avareza seja quebrado em nome de Jesus. Que o ídolo preocupação com as riquezas seja quebrado em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos pessoas despreendidas. Pessoas que o Senhor coloque o dom da misericórdia. Que o Senhor coloque o dom, Senhor, de poder enxergar as necessidades do teu reino e entendermos que somos parte da solução. Ó Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja operando esse constrangimento, a começar pela minha vida, começar pela vida da minha família, começar pela vida dos meus filhos, a começar, Senhor, dentro lá da minha casa, mas se espalhando, Senhor, por toda a tua igreja. Senhor, só tu podes fazer isso. Eu quero te pedir que o Senhor derrame uma unção específica sobre o teu povo agora, onde, Senhor, estas amarras que às vezes o inimigo coloca diante de nós sejam quebradas e haja alegria no meio do teu povo. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós terminamos assim o nosso culto. O órgão vai nos despedir. Você ore a Deus. Tome decisões. Se você não é um dizimista, se transforme em um dizimista. Se você não é um contribuinte à construção,
Assuma a posição, mas pergunta a Deus o que é que Deus quer. Se você tiver coragem de perguntar para Deus, você vai ter resposta. Em nome de Jesus. Amém.